Eu quero te convidar como igreja. Um dia você vai participar desse reencontro. Vocês estão no encontro, vão fazer o encontro. Serão dias poderosos. E nós queremos decretar essa canção para todos vocês. Há uma promessa dele fazer com o seu povo como na primeira vez. E hoje será um culto especial, cheio do poder de Deus, da glória de Deus. Porque ele também quer reencontrar contigo aqui nesse culto. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar para começar essa canção de forma poderosa. Abrir o céu sobre esse lugar, invocar a presença do Pai, porque o Pai está na casa. Pai, nós decretamos sobre esse ambiente espiritual uma mudança de atmosfera e mentalidade. Nós aplicamos o teu sangue, precioso sangue, que verteu na cruz. Selamos esse ambiente, Pai, com o teu precioso sangue, com o teu poderoso Espírito Santo de Deus. Todos nesse lugar, no teu lugar, Pai, sejam impactados pela nuvem da tua glória. E nós decretamos, Pai, para a tua honra, glória e louvor, um culto poderoso na tua presença, porque o culto é para ti. E nós decretamos, Senhor, um tempo de reencontro contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chora e canta. Você pode cantar conosco? Todos nós. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Ao reencontrista, essa canção te marcou. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas e me cura, restaura a alegria. E essa promessa foi cumprida no reencontro. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Oh, aleluia. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Ficou ou não ficou? Fica tudo colorido. Bem forte. Faz outra vez. De todo o coração. Faz outra vez. Com todo o seu ser. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Aleluia. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Peça isso. Surpreenda-me de novo. Ele vai fazer isso com você essa noite. Dos reis, Vai surpreender toda a igreja. como na primeira vez. Como? Na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. O nome do El Shaddai Todo-Poderoso. Faz outra vez, faz outra vez. Bem forte. Toda a igreja. Faz outra vez, como na. Faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez. Ele está fazendo agora. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Espírito, Espírito. Diga isso bem forte. Que é o que vai acontecer essa noite. Que desce
desce como fogo. Toda a igreja será batizada pelo Espírito Santo de Deus. Vem como em Pentecoste. Diga isso. E enche-me de novo. Não pare de pedir isso. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito, Toda a igreja é bem forte. Espírito, Só aquele que quer ser cheio. que desce como fogo. Vem, vem, vem. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Faz outra vez. Coloque a mão no seu coração. Faz outra vez. Pede para ele fazer com esse coração. Faz outra vez. Despertar paixão. Como na primeira vez. Um amor como na primeira vez. Faz outra vez. É isso que ele quer fazer essa noite. Faz outra vez. Por isso que ele te atraiu até aqui. Faz outra vez. Como na primeira vez. Eu quero dizer algo que o Espírito Santo falou comigo aqui. Nós que viemos da igrejinha. Deus está fazendo muitas coisas que foram perdidas nesse caminho, como lá foi feito na igrejinha. Deus está restaurando a unção daquela igrejinha sobre essa igrejinha novamente. Ele está fazendo com todas as redes o que ele fez com aquela igrejinha, onde nós nos reunimos no domingo para tomar café da manhã junto, e aquilo era uma alegria. Então Deus está fazendo como lá na primeira vez, da onde a Somos Um surgiu, está fazendo novamente. Olha, veja, eu estou fazendo novamente, e agora numa proporção maior, dentro dessas redes. Vão se reunir para tomar café com alegria, vão estar juntos com alegria, porque é uma promessa que Ele vai fazer e está fazendo, quando nós surgimos naquela garagem. E esse é o calor de quem nasceu lá. Faz outra vez. Vem forte. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Eu ainda tenho Vem forte. fome. Você, Eu ainda Ellen. tenho lenha. Pode, pode, pode. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode, Nos Senhor. tornamos responsáveis. A chama não vai, não vai, não vai. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Quem pode glorificar o Senhor e continuar ainda nesse espírito de conquista e vitória, porque o leão esmagou a serpente. Meu irmão, comece a glorificar nesse lugar, adorá-lo. Há uma unção dispensada sobre esse lugar, porque Deus hoje virou uma chave na liderança. Um novo nível de unidade. Para aqueles que não conheciam a igrejinha, vou começar a sentir isso. A glória desceu sobre esse lugar. Quem é contrista pode voltar para o seu lugar.
glórias. Cadê o coral do Senhor? Adore aquele que te deu fôlego de vida. Levante toda a glória ao Senhor. Você pode dar mais, Senhor. Diga que Ele é santo, Ele é santo. Adora aquele que é santo. Não há outro lugar melhor. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dar glórias ao Senhor. Te damos glória, Pai. Te damos toda a honra. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia. 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 O tema desse reencontro, ele mexeu muito com o meu coração, porque nessa semana eu tive uma experiência com meu filho, o mais velho, né? Até estranho falar, meu filho primogênito. E aí nós estávamos fazendo devocional, ele falou: mãe, eu quero aprender o livro de Apocalipse. Eu falei: mas Apocalipse, geralmente as crianças têm medo, né? Eu não quero aprender o livro de Apocalipse. E ali a gente começou a estudar todos os dias Apocalipse. E aí quando chegou no final, vem aquela parte linda, né? Falando das ruas de ouro, de cristais, falando como que vai ser o céu. E ele falou: é isso, mãe, eu quero ir pro céu logo. E aquela chama acendeu dentro dele. E aí Deus falou comigo: é essa chama que tem que acender dentro de você, a chama do primeiro amor. E aí quando ele orou, aplicando o que ele aprendeu no devocional, ele falou: Deus, eu quero ir pro céu, mas eu quero levar um monte de gente comigo. E aí Deus falando mais comigo: toma, filha, aprende aí. Esse amor, ele não acende dentro de nós para ficar para nós, mas ele acende para incendiar quem está ao nosso redor. Então é essa chama que nós temos que acender no nosso coração. Não apenas aqueles que fizeram reencontro, mas você vai ativar quem está do seu lado, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, quem está à sua frente, quem está atrás. É esse primeiro amor que tem que aquecer dentro de nós. E todos os dias nós temos que dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir e te conhecer. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos viver para ti, Jesus. Transbordar no teu amor, ó Pai. Transbordar em ti, Senhor. Comece a entregar nesse amor. Comece a se entregar. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Se você anseia, comece a declarar: Eu quero conhecer Jesus. e ser achado
orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Levante as mãos pro alto. Você vai declarar o nome mais lindo, o nome mais precioso, aquele nome que até o inferno estremece. Levante suas mãos o mais alto que puderem com autoridade. Você vai levantar a sua voz e declarar o grande Yeshua, porque Ele está aqui. Aleluia! Oh! Declare com autoridade. Diga isso, igreja. Nós estamos no momento da festa de tabernáculos em Israel. E essa festa aponta para a volta do Senhor Jesus. E a última profecia se cumprir. Lógico que antes do evangelho ser pregado em todo o reino, então ele virá. Vai ser quando Israel for tomada. E está acontecendo agora algo muito forte. Guerras e rumores de guerras em todos os lugares e momentos, onde tudo se indica que está sendo financiado por Gog e Magog, esse grande exército que vocês sabem. Orem pela nação da Rússia, orem pela nação da China. E eu quero que você, em nome de Jesus, possa orar pela nação de Israel. Porque aí eles irão clamar dia e noite. E eu quero ler um texto com vocês, que está no Salmo 122. Porque é uma ordem. Diga para o seu irmão, é uma ordem. Diga, meu irmão, a prosperidade virá sobre você.
Já estou abrindo aí a palavra de oferta. Olha que benção. Diga: a prosperidade virá sobre você. Olha aqui, irmão. Salmo 122:6 diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Vamos ler de novo? 1, 2, 3 e... orem pela paz de Jerusalém. Aleluia. Vivam, diga comigo, vivam em segurança. Aqueles que te amam. Diga: haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidadelas. Quando você vai em Jerusalém, você vê que existe a cidade que é dentro dos muros e existe também as cidadelas. E eu quero que você possa orar agora por Jerusalém. E nós vamos orar o Salmo Isaías 62. E quando terminarmos de ler até o verso 7, vamos começar um clamor. E depois vamos declarar Yeshua, Yeshua, Yeshua. E eles vão se render. A Bíblia fala no livro de Romanos que Israel teve um endurecimento em parte. Mas eles serão amolecidos, o coração dele foi endurecido. O endurecimento de coração nos separa, nos segrega. E eu quero te dizer em nome de Jesus que esse endurecimento, em parte, que Israel sofreu, nós somos a solução. Diga para o seu irmão: nós somos a solução. Nós somos embaixadores para que Israel se salve. E Romanos 11:25 diz assim: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que se chegasse à plenitude dos gentios. Repita comigo: Cristo em nós, a esperança de Israel. E assim todo Israel será salvo. Você pode dizer amém? Vamos declarar assim: todo Israel será salvo. Diga: Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ler Isaías 62 e orar por Israel. Isaías 62, do 1 em diante, diz assim: aleluia. Por amor de Sião eu não sossegarei. Você pode ler junto comigo? Isaías 62 em diante diz assim: 1, 2, 3 e... por amor de Sião não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação, que vem em nós, como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de Deus. Não mais chamarão abandonada, desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, a sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada, assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você, assim como o noivo se regozija da sua noiva, assim o seu Deus se regozija de você. Coloquei sentinelas, olha quem conhece Abacuque, o texto que antecede a visão. Coloquei sentinelas em seu muro, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não conceda descanso, até que se estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra, louvor da terra. Comece a orar por Jerusalém. Seu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui clamando, Pai. Estamos aqui clamando, Espírito Santo, por Jerusalém. Eu quero que coloque aqui as bandeiras em nome de Jesus. E nós vamos orar por essa, aleluia, nação santa. E nós vamos orar por Israel nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Declare e estenda a sua mão para os painéis. Estenda a sua mão em nome do Senhor e vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui como igreja, clamando por Jerusalém. Estamos aqui como igreja, buscando a sua face. Ó Pai, em nome de Jesus, para que Jerusalém se estabeleça. Pai, proteja essa cidade. Proteja em nome de Jesus. Que não haja, Pai, em nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, mais bombardeios. Nós declaramos, Pai, que essa cidade estará aqui. Estamos preparados para a sua volta. Estamos preparados para a sua vinda. Mas para que seja conforme a tua vontade, estamos fazendo a nossa parte, orando por Jerusalém. Orando por Jerusalém. E abençoamos essa nação. Abençoamos Jerusalém. Abençoamos em nome de Jesus. E todos dizemos: vamos aplaudir.
Glória a Deus. Você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem ministrado muito em meu coração. Ainda de pé, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura junto comigo, Mateus 6, 25. Se puder acompanhar aqui no telão junto comigo. Mateus 6, versículo 25, vai dizer assim para mim e para você. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves nos céus de Jesus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupa, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como tecem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? É uma leitura que eu amo e que o Senhor tem ministrado muito em meu coração. Você pode tomar o seu lugar. E já tem uns 2 meses, mais ou menos, que o Senhor tem ministrado isso em meu coração, sobre as preocupações da vida. Quem aqui já ficou muito preocupado com alguma coisa? Todo mundo, né? A gente tem a teimosia de viver preocupado. Nós somos pessoas que cismamos e que a todos os dias, se a gente não vigiar, a gente dorme e acorda com uma preocupação no nosso coração, não é assim? E eu estive assim há uns 2 meses atrás. O Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito disso. E eu queria contar um testemunho para vocês. Há mais ou menos uns 2, 3 meses, eu decidi que eu queria voltar a trabalhar. Eu trabalhei, sempre trabalhei. Trabalhei por alguns anos na nossa igreja. E aí por algumas preocupações da vida, eu falei assim, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso ajudar o Rodrigo em casa, eu preciso fazer alguma coisa. Quem aqui já pensou assim, né? A gente pensa assim. E eu comecei, né, a colocar os meus olhos nisso, comecei a pensar um pouco mais sobre isso. E até que eu recebi uma proposta de emprego. E essa proposta de emprego, eu confesso que encheu muito os meus olhos. E era um emprego, queridos, aquele emprego. Um emprego que eu ia ganhar muito bem. Eu ia ganhar um dinheiro assim eu acho que eu não ia mais ficar preocupada, né, Rodrigo? A gente não ia mais viver em preocupações. E aí eu fui nessa entrevista, começando a passar pelo processo seletivo, e a cada processo seletivo eu ia passando, eu ia tendo bastante sucesso e meu coração se alegrando. Nossa, eu acho que esse emprego é pra mim, vai dar certo, nossa, vai dar bom, né? A Manu e a Mari rindo ali, porque elas sabem que a gente ficou muito pensando sobre isso. E aí chegou o dia da última entrevista, o último processo, a última etapa. O Rodrigo fala que eu ia entrar na NASA, porque era tanto processo seletivo, era tanta etapa que a gente ia participando, que o Rodrigo falava assim pra mim, nossa, Graça, você vai entrar aonde? Na NASA? Não é possível. Só que eu ia passando e meu coração se colocando naquilo. E aí, num certo dia, numa certa quinta-feira, 2 amigos, Luiz e Cláudia, falaram assim pra mim, vamos lá em Resende?
o apóstolo Milton Ebenezer vai estar lá e a gente podia dar um chego lá, né? Vamos lá. E eu fui. Chegando lá nesse dia, no dia da última etapa, eu tinha passado pelo teste pela manhã e à noite eu fui lá em Resende. E enquanto a menina começava a ministrar, em um dado momento, né, na palavra de oferta, ela começou a ministrar essa mensagem. E antes dela subir, ela falou assim, eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei, Senhor, hoje eu fiz a última etapa, mas esse emprego é seu, se for da tua vontade, que aconteça. Eu não quero ele se não for para mim. E eu fiz essa oração. Quando a menina começou a contar o testemunho dela na palavra de oferta, qual foi os versos que ela usou? Exatamente esse. Exatamente o que eu tinha orado ao Senhor uns minutos atrás. E ela frisou muito, muito nesse verso que diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa dela. Ali eu entendi, ali eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, filha, esse emprego não é para você. Você pode ganhar muito bem ali, mas você vai se afastar dos seus compromissos comigo. Você vai perder o seu tempo. Você vai começar a chegar tarde nos seus compromissos. Você vai começar a colocar o seu coração em outro lugar. E naquele momento eu me entristeci muito. Só que eu não contei nada para o Rodrigo. E nesse momento que eu fiquei tão triste ali, o Rodrigo olhou para mim, falou assim, Graça, tá tudo bem? E eu tinha acabado de receber a notícia de Deus, né? E eu falei assim, ai, Rodrigo, depois eu conto para você o que aconteceu. E eu não contei para o Rodrigo naquele dia. E eu recebi depois, no dia seguinte, uma mensagem. Gente, o processo seletivo foi tão profundo que até o pastor Pablo eles ligaram, né, pastor? Querendo saber de mim. E eu, crente que aquele emprego era meu, que era para mim, que ia acontecer. No dia seguinte, na sexta-feira, quinta eu fui em Resende, na sexta-feira eu recebi um e-mail falando que eu não tinha conseguido aquele processo, eu tinha perdido aquela oportunidade. Só que eu já sabia, Deus já tinha falado no meu coração. E eu descansei, eu falei assim, Senhor, eu não vou me preocupar. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe quais são as necessidades do meu lar. E eu quero colocar o teu reino em primeiro lugar. Foi essa oração que eu fiz. E aí passou uma semana, eu recebi uma ligação. Estava na minha casa de boa, fazendo comida, 10 horas da manhã. Uma amiga me ligou e falou assim, Grazi, tá tudo bem com você? Você está de boa em casa? Eu tô, tá tudo bem, tô tranquilo, tô fazendo almoço. A minha chefe quer falar com você. Eu, oi? Outro emprego, outra coisa. Minha chefe quer falar com você, você consegue estar aqui em meia hora? Eu consigo. E eu fui lá. Gente, pensa que eu tinha passado antes num processo seletivo muito rigoroso. Quando eu cheguei na mesa, na sala dessa diretora, ela fez 3 perguntas para mim. Você sabe mexer com Excel? Você tem filhos? E eu esqueci agora a terceira pergunta que ela fez. Por que eu não tinha trabalhado no outro emprego, né? Alguma coisa assim do tipo. Fez 3 perguntas para mim e falou assim, tá bom, qualquer coisa a gente entra em contato de novo com você. E aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, o Rodrigo falou assim, ué, já? Eu, acho que não deu certo não. E aí, não passou 10 minutos, a minha amiga me ligou novamente. Grazi, oi, tá contratada, pode começar amanhã. Aí eu, gente, não, mas calma aí. Aí a gente começa a desacreditar, né? Ué, mas amanhã eu vou aí fazer um teste, né? Ela vai ver se gosta de mim, alguma coisa do tipo. Ela, não, já tá contratada. E pasmem, um salário que é igual ao outro, onde eu trabalho hoje muito menos. Eu iria trabalhar final de semana, hoje eu não trabalho mais final de semana. Chego cedo para todos os meus compromissos. Não é um trabalho que me cansa, eu trabalho num prédio administrativo, que é uma bênção. E ali eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Sabe, queridos, sabe o que eu quero ensinar para você com essa palavra de oferta? A gente não precisa se preocupar com nada. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe qual é a sua necessidade. Assim como Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe o que você precisa. Mas sabe qual é o nosso erro? Que nós colocamos as nossas preocupações acima de um Deus que é maior do que todas as coisas.
E eu passei por um momento assim, só que quando eu entendi, eu falei, Senhor, é verdade, eu só preciso buscar o Teu reino em primeiro lugar. Eu não preciso me preocupar com mais nada. E hoje eu trabalho num lugar que é excelente, que não me cansa e que pode me proporcionar muitas coisas. Mas o que isso tem a ver com a nossa palavra de oferta? Quando eu comecei a pedir um emprego ao Senhor, era para suprir sim as minhas necessidades dentro da minha casa, mas eu sempre fui uma pessoa fiel ao Senhor, sempre dizimando, ofertando, primiciando, sempre trazendo à casa do Senhor as minhas sementes. E por eu estar desempregada, eu não conseguia fazer isso do meu salário. Eu fazia de uma forma simbólica, eu fazia do que o Rodrigo me dava, mas eu queria ter a minha semente para entregar aqui no altar. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração. E olha o que a palavra do Senhor fala. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que essa palavra de oferta entre no seu coração, mas não com o sentido de uma troca. Senhor, eu vou ofertar aqui porque a Tua palavra me diz que se eu ofertar eu vou ter riqueza. Não, a gente se engana aqui. Porque a maior riqueza que a gente pode alcançar são as riquezas celestiais. E a gente vai desfrutar aqui na terra o que o Senhor nos dá como bênção. O que define a nossa oferta não é o nosso valor, mas é o desejo em obedecer à vontade de Deus. Assim como eu obedeci à vontade de Deus, quando Ele me falou lá em Resende, filha, esse emprego não é para você. Talvez se eu tivesse rejeitado aquilo no meu coração, eu nem tivesse recebido um e-mail. Talvez eu estivesse trabalhando lá naquele lugar pela minha desobediência. Mas será que eu estaria sendo abençoada pelo Senhor? Será que eu estaria ainda cumprindo os meus compromissos na casa do Senhor? Será que eu estaria com o coração em ser fiel ao Senhor ainda? Uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, e eu quero passar isso para você. Quando nós entregamos o nosso dinheiro no altar, ele deixa de ser dinheiro, ele começa a se tornar uma semente nos céus. E toda semente que nós colocamos aqui no altar, ela precisa frutificar e voltar de forma multiplicada a você. E que essa palavra de oferta possa mexer com os céus e trazer para você uma abundância sobre a sua vida. E que toda vez que você se preocupar com alguma coisa, você possa pensar, eu só preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E se existem propostas na sua vida que vão te afastar da vontade do Senhor por causa das preocupações da vida, eu te oriento, eu te aconselho, busque em primeiro lugar o reino de Deus e você vai ser ricamente abençoado, amém? É um tempo de sementes inéditas, é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Em Deuteronômio 28 ou 29, se eu não me engano, fala sobre as bênçãos da obediência. E uma dessas bênçãos é que a nossa geração vai ser ricamente abençoada por causa da nossa obediência. E que a sua obediência hoje possa representar o futuro da sua geração. Que a sua oferta hoje possa ser uma grande semente no reino dos céus. E que esse meu testemunho possa edificar a sua vida. E que você sempre tome a melhor decisão na hora de escolher para onde você vai, onde você vai estudar, o que você vai fazer da sua vida. Porque em primeiro lugar, você buscando o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Assim como foi na minha vida, que assim seja na sua vida também. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer trazer para você bênçãos sem medidas. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento e começasse a buscar o Espírito Santo para que Ele dê a você a semente certa. Eu gostaria de convidar os 12 pastorais aqui na frente para nós abençoarmos essas sementes que estão aqui. Assim como nós estamos acostumados agora a fazer, fiquem aqui à frente e vamos ofertar ao Senhor. Entregue o seu envelope nas irmãs aqui ao lado. E você, 12 pastoral, você vai abençoar as sementes que estão chegando no altar, profetizando que são sementes e voltarão multiplicadas na vida dos irmãos. Você não precisa buscar a sua rede. Vai em qualquer 12 pastoral aqui, qualquer um deles, ele vai abençoar a sua vida.
me dá forças. Não quero seguir igual. E na prova me levantas, tua promessa cumprirás. Tudo o que eu quero é estar contigo, Deus. Mudaste minha tristeza por tua paz e o teu amor. As alegrias, as palmas. Meu coração não temerá, permanecerei em ti, meu Jesus. Eu sempre estarei buscando a ti, e nada me separará do teu grande Assim comigo, assim é comigo. meu refúgio e esperança, sempre me protegerás. Que o teu rosto resplandeça, tu és minha luz, minha salvação. Yeah. E tudo que eu quero é estar contigo, Deus. Mudaste minha tristeza por tua paz e o teu amor. Meu coração não temerá, permanecerei em ti, meu Jesus. Sempre estarei buscando a ti, e nada me separará do teu grande amor. Glória a Deus. Eu pedi um pastor para eu compartilhar algo que eu acabei de receber aqui no meu celular enquanto eu ministrava. Olha como a palavra entra, e quando ela entra, é o Espírito Santo que convence. Olha o que eu acabei de receber. Grazi, obrigado por compartilhar esse testemunho, pois hoje, antes de tomar a decisão de largar as sandálias para seguir à frente, eu fiz essa oração para que eu possa buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. O nosso testemunho edifica a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de fazer atos proféticos, né? Então, vamos orar por essa nação tão especial. Deixa eu procurar que tem muita bandeira aqui. Aí ela ali, ela aqui. Aleluia. Estenda essa mão aqui para Jerusalém, para Israel. Mas antes declare, levante a sua Bíblia aí o mais alto que você puder. E declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Diga: eu sou teu, Senhor, tão somente teu. Diga: eu estou na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe Israel, abençoe Jerusalém. E todos dizemos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Quem tá com expectativa de ouvir uma palavra poderosa de Deus aí? Diga amém. Aleluia, aleluia. Nós estamos no mês especial, nós estamos no mês da
Santificação. Mais uma vez, nós estamos no mês da santificação. Quando nós santificamos, igreja, muitas coisas acontecem. Eu quero trazer com você aqui Josué, que é o tema central do nosso mês. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Eu vou ler junto com vocês. Esqueci só de botar aqui o brilho do meu celular. Obrigado. Vamos lá. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Josué ordenou ao povo. Ele pediu? Ele pediu uma gentileza? O que ele fez? Ordenou. Josué ordenou ao povo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você pode dizer amém? Vamos ler mais uma vez a ordem que Josué recebeu de Deus para o povo. 1, 2, 3 e... Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém ou não amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Nós colocamos ela diante do teu altar. Estamos aqui buscando a tua face, buscando a tua presença, buscando, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que a tua palavra viva, eficaz, mais penetrante do que lama de 2 gumes, capaz de penetrar ossos, medulas e discernir as intenções do coração. A tua própria palavra diz: santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. E todos dizemos... Antes de você sentar, eu quero que você diga isso para uma pessoa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Aleluia. Vamos sentar? Amados, a lei da física, ela nos diz que toda ação tem uma reação. E Josué aqui está pedindo uma ação de santidade, uma ordem específica. Essa palavra significa separado do comum, do pecado, do impuro, das coisas contaminadas, do vício, da idolatria, tendo como fonte Deus. Santidade, santo, significa puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, real. Uma palavra que mais me chama a atenção é separado da impureza. Repita comigo: separado da impureza. Né? Impureza está ligado a uma coisa interessante. Já viu quando uma pessoa é muito certa e a pessoa fala com ela assim: ah, ela é santinha. E fala muitas vezes debochando. Quem já viu isso? Né? A pessoa é muito certa, né? Ah, ela é santinha. E isso se tornou uma palavra deturpada no nosso meio. Né? E muitas vezes a gente usava outro tipo de palavra, como santo só. Me ajuda aí, santo só Deus, santo só Deus. Isso é verdade, irmão? Sim ou não? Não é verdade. Diga para o seu irmão: não é verdade. Não é verdade. A Bíblia fala que isso não é verdade, não. Santo só Deus? Não. Diga para o seu irmão: você é geração santa, povo exclusivo de Deus. Amém ou não amém? Então é tão interessante porque essa palavra do grego, ieiros, significa sagrado. Implica em uma relação especial com Deus que não deve ser violada. Outra palavra, santo, é ósisos, que usada de pessoas ou coisa descreve aquilo que está em harmonia, aquilo que está em perfeição, uma construção divina. Daí é aquilo que está de acordo com a ideia geral do que se é direito. Outra palavra é ágios, também provavelmente com o seu sentido fundamental de separação do mundo, separação das coisas que são desse mundo. Outra palavra é agnos, está tudo do grego, provavelmente relacionada
especificamente o que é puro, unicamente no sentido, muitas vezes, cerimonial. E também sêmenos, que é aquilo que inspira reverência, temor, que também veio de sêmen, do original. Quando Deus nos traz no original, Ele nos traz aquilo que é santo, aquilo que é puro. Os escritores do Antigo Testamento usaram a palavra kadesh, separado, santidade. E também é usado a palavra kadosh, que significa apartar, consagrar, dedicar-se para ser parecido com Deus. Nessa revelação, a palavra de Deus diz: sede perfeito, como é perfeito o Pai Celestial. Então diga para o seu irmão: sede perfeito, como é perfeito o Pai Celestial. Isso vai ser uma função senoidal, né? Aquela que quase toca nas abscissas e não toca. Nós nunca vamos conseguir ser igual a Deus, mas nós temos que ser como aquela parábola, que é cada vez mais chega no eixo das abscissas, mas nunca toca. Cada vez mais temos que ser parecidos com o Senhor. Mas eu quero trazer aqui uma origem do que é pecado, porque Josué recebeu uma palavra, uma ordem para que falasse isso ao povo, e eu e a pastora recebemos também essa direção que nesse mês nós possamos nos consagrar, buscar. E quem conhece um pouco da Bíblia sabe que pecado só sai por um lugar. Por onde o pecado sai? Só sai por um lugar o pecado. Por onde? Pela boca. Se você tem pecados e você não tem o hábito de confessar a Deus, e eu já falei isso aqui, aquele pecado que se repetiu, o ciclo de um pecado, segundo a ciência, mas a Bíblia também nos mostra algo, porque a Bíblia não fala que nós não vamos deixar de pecar nunca, mas a palavra fala que nós não vivemos no pecado. Mas segundo os estudos aí fora, fala que qualquer tipo de vício é aquele que você não consegue deixar de fazer num período de 90 dias. E é esse pecado que nós temos que ter o hábito de dizer. Aquilo que você foi para o encontro com Deus, falou, por exemplo, depois que eu tive esse encontro, nunca mais eu traí a minha esposa. Para quem conhece a minha história, né? De repente você chegou novo aqui, meu Deus, o pastor já está falando isso, né? Eu era do mundo, eu era um adúltero, eu era, né, usuário de droga, usuário de bebida. E quando eu tive encontro com Deus, eu nunca mais precisei confessar bebida, nunca mais embriaguez, no caso, nunca mais botei uma gota de álcool na minha boca. Ah, pastor, nenhuma gota? Já aconteceu, eu comi um bombom uma vez e caiu lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nunca mais, esse tipo de pecado de bebida, promiscuidade, não. Mas teve um pecado que eu precisei confessar. Inclusive, esse é um mês dedicado a isso em algumas igrejas, inclusive na América e aqui no Brasil. Foi o pecado da pornografia. Eu fiquei preso nesse pecado ainda um tempo, um ano mais ou menos, quando eu converti, quando eu aceitei Jesus, eu precisei constantemente falar. E cheguei ao ponto de chegar para minha esposa: amor, me pergunta como eu estou. Se você tiver alguma dúvida, se você vê que eu estava meio isolado, você me pergunta. Olha no meu olho e fala: meu amor, aconteceu alguma coisa? Como é que você está? E Deus quer nos purificar por completo, amém ou não amém? Ele quer que nós sejamos limpos. Todos sabem que ver nudes, qualquer tipo de nudez na internet, Deus se agrada disso, adolescente? Vamos perguntar para os mais jovens aqui. Deus se agrada disso, sim ou não? Não se agrada. Qualquer cena. Pastor, você está perguntando isso para os adolescentes? Você sabia que 98, 99% dos adolescentes já tiveram contato indiretamente com isso? Isso é muito sério. Eles já sabem, todos ali já sabem o que é certo e o que é errado. E nós precisamos realmente tomar essas decisões. E isso tem uma raiz. E antes de falar de raiz, eu quero te dar algumas estatísticas aqui. Pessoas que não têm o hábito de confessar o pecado e também pessoas que não tiveram a figura paterna em sua vida, tem algumas características aqui que acontecem. Elas ficam 4 vezes mais propícias à pobreza, 2 vezes mais risco de mortalidade infantil, maior probabilidade de cometer delitos e ir para a prisão, 7 vezes mais probabilidade de quebrar e ficar grávido na adolescência, maior probabilidade de ter contato com drogas e álcool e vício, 2 vezes mais propenso a ser obeso e 2 vezes mais probabilidade
de deixar a escola antes do tempo. Essas estatísticas nos mostram que realmente a ausência dessa figura, e você já vai entender por que eu estou falando de paternidade, mas também o pecado secreto dentro da vida da pessoa, ele empobrece, ele traz problemas, doenças, e nós precisamos entender, inclusive o texto diz, né? Há entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, eles virão, ungirão a sua mão com óleo, orarão por você, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Aí ele fala, portanto, o que nós devemos fazer? Confesse os pecados uns aos outros, não para ser perdoado, mas para sermos curados. Perdoados, você pode pecar 1000 vezes, que Deus vai te perdoar 1000 vezes, mas a cura, ela está ligada à santificação. É literalmente ligado. O que é curado? É aquele pecado que só eu e Deus sabemos, que de 90 em 90 dias eu volto a cometer, ver o que eu já prometi que não ia ver mais, ouvir o que eu já prometi que não ia ouvir mais, sentir o que eu falei que não entraria mais pelo meu nariz e pela minha boca, e também tocar naquilo que não é de Deus. A Bíblia fala, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Você é santo no tato. A Bíblia fala, não porei coisa impura diante dos meus olhos. Isso é a santidade dos olhos. A Bíblia também fala, né, que os meus ouvidos são do Senhor. Tudo que é puro, lícito, amável, se algum louvor, e você ouve o louvor, e alguma virtude existe, isso esteja o vosso pensamento. Todos os sentidos estão na Bíblia para nós sermos santificados. E é interessante que Josué, no capítulo 7, no verso 10, Deus precisou falar com ele de novo. E o que eu aprendo com isso? Que o povo de Deus, mesmo sendo alertado que precisa fazer, e isso não muda, isso sempre foi dentro da história de Israel, nós precisamos ser alertados novamente, porque confissão de pecado é um ato contínuo. Vamos repetir isso? Confissão de pecados é um ato contínuo. E por que a pessoa não confessa o pecado? Porque ela quer continuar na fornicação, porque ela quer continuar na pornografia, ela quer continuar na droga, ela quer continuar fazendo coisa errada escondido, e ela não consegue ter um relacionamento entre seu líder e discipulador. Por isso que eu sempre falo para os meus discípulos, eu me preocupo quando você não me procura, eu me preocupo quando você não faz, porque eu sempre fui a São Paulo 1, 2 vezes por mês, e sempre tinha algo que eu abria o coração e falava, pastor, isso aqui eu preciso melhorar ainda, queria que a senhora orasse por mim, pastor, isso aí para mim era muito bom, e eu não tenho dúvida que isso fez parte do nosso crescimento. Em Josué 7:10 ele diz de novo, o Senhor diz a Josué mais uma vez, e ele diz, levante-se, por que você está aí prostrado? Porque Deus, ele espera de um sacerdote a santificação do povo. Pega no ombro do teu irmão e fala assim, meu irmão, Deus está esperando você, para você santificar o povo. A santidade, ela fala de exponencial crescimento. E eu quero trabalhar isso para você aqui, para voltar no livro de Josué, porque a palavra Josué, ela vem do hebraico Yeshua, e nós cantamos aqui, vamos cantar no final. Yeshua, e Yeshua, ele fala de Jesus. Quantas pedras Josué teve que transportar quando passou quem está atravessando o Monte Jordão com a gente aqui, diga amém. Quantas pedras Josué pegou? 12 pedras. Jesus também, quantas pedras o colete sacerdotal tinha? 12 pedras. Jesus fala para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pedra angular. E o nome dele era profético, também fazendo alusão ao embaixador que ele seria, o representante de Cristo, para que pudesse tocar a igreja. É um ato profético também. Mas é tão interessante porque quando nós entendemos a importância de nós nos santificarmos, porque isso depende exponencialmente de um crescimento, eu quero trabalhar com você isso. No livro de João, capítulo 17, diz assim, João 17:17. Tem tudo a ver com o nome da nossa igreja e da exponencialidade da santidade. Diga para o seu irmão, quando você se santificar mais, diga a sua família é mais abençoada, sua célula cresce mais, sua rede cresce mais, a Somos Um cresce mais, a visão avança mais, e o reino de Jesus vai mais rápido para a glória. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, ele está falando para os 12, eu também os enviei ao mundo. Qual o propósito?
Em favor deles Ele fala, eu tomo essa posição. Quem que está falando aqui? Jesus. Eu tomo essa posição de santificação, para que também vocês, os 12, sejam santificados pela verdade. Meu irmão, o pastor César é o que é, porque ele tomou uma posição de santidade. Suas filhas casaram em santidade. Cara, quando você vê aqueles 12 ali, você fala, meu Deus, é uma cadeia de santidade. Você não vê uma família destruída, uma menina desviada. É lógico que para baixo, nos 1728, para baixo você vai achar. Mas é tão interessante que você vê um nível de santidade sobrenatural. Não tem um filho desviado. Todos no ministério, todos em santificação, todos com relacionamento santo. E é por isso que aquela igreja é o que é. Porque eles são santos, porque eles fazem a diferença, porque eles realmente tomaram essa posição de santidade. Quem quer tomar essa posição aqui? Diga amém. E é tão interessante que é o que diz o texto. Verso 19. Em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade que é a palavra. Verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Quem são eles? Os 12. A minha oração não é só pelos 12. Rogo também para aqueles, os 144, que crerão em mim por meio da mensagem deles. Da mesma forma que Jesus transmitiu a palavra, que é a verdade, que santifica. E para isso a gente não consegue pregar. Imagina, irmão, é igual no meu trabalho, quartel. Imagina um oficial de dia que toma conta de todo mundo que está lá de serviço. Ele chega barbudo, com o turno sujo, e começa a anotar todo mundo na parada. Cara, o soldado vai até obedecer, mas se ele chega lá todo sujo, todo amassado, quando ele passar assim, ele já vai olhar para o outro e vai fazer assim. Ó. Por quê? Nós somos o exemplo. Imagina você, patrão, exigindo que, não, aqui nessa empresa, todo mundo tem que colocar a touquinha para fazer comida. E de vez em quando você também manipula os alimentos. Aí você chega lá e não coloca a touca. Você não vai ter moral para poder falar com alguém. E hoje é um dia que nós vamos nos santificar, porque o propósito disso, rogo também por aqueles que crerão em mim, porque os que criam também tem esse detalhe. Os que criam, mantinham-se unidos. Por meio da mensagem deles, Deus quer a permanência. E qual o objetivo disso, pastor? Vimos aqui a santificação de Jesus, a santificação dos 12, a santificação da outra geração, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu neles. E quando essa geração é completa em santidade, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você pode dizer amém? Quando nós nos santificamos no discipulado, e Jesus é muito claro, isso tem que ser uma cadeia. Agora vocês vão fazer por meio da mensagem daqueles que vão ouvir você falar. E quando isso está em unidade, ninguém segura. E esse é o segredo da Colômbia. Esse é o segredo da sua célula crescer. Esse é o segredo da sua família estar estabelecida. É o seu filho ver o exemplo que você dá. E nessa revelação, Josué diz em Josué 7,10, porque o povo não entendeu, estava acontecendo algo de estranho ali. E diz aqui, o Senhor disse a Josué, levante-se, verso 10, porque você está aí prostrado. Israel pecou. O que é santidade? Separação do pecado. E eles não estavam conseguindo, eles estavam avançando, mas eles não estavam conseguindo avançar mais, porque tinha pecado no meio do povo. Irmão, sempre vai ter pecado. Diga para você, irmão, sempre vai ter pecado. Eu me lembro na época, o Rodrigo está falando da igrejinha, rapaz, era um absurdo. A gente ficava assim, meu Deus, o fulano fez isso, meu Deus do céu. E é isso mesmo, o pecado tem que chocar. Uma igreja relevante, o pecado choca. Uma menina engravidou antes do tempo, tem que chocar. Tem que ser um choque. Não adianta, mas ela vai ficar constrangida. Mas é para ficar constrangida mesmo. Ela não pode ir embora por causa do pecado, mas ela vai ser amada, cuidada. Ninguém vai mandar ninguém embora porque engravidou. Amém ou não amém? Ninguém vai ser amado, só se a pessoa quiser se esconder. Não, porque eu fico com vergonha. Não, mas é para chocar mesmo. Por isso que a pessoa fala, só porque eu fiz isso as pessoas estão me olhando diferente. Meu irmão, não tem como. Bota uma melancia na cabeça e sai na feira. Você vai, alguma coisa diferente está acontecendo.
Por isso que estão olhando. Ninguém está te acusando, ninguém está apontando o dedo para você. Tá, de repente uns são mais tímidos, estão olhando. Eu não acredito que existem pessoas que... Eu não creio nisso. Eu falo isso pela fé. Eu creio que nós somos uma igreja que não tem fofoca, não tem intriga. A pessoa vai direto na pessoa, ela fala com o líder dela, vamos resolver, vamos fazer. Amém ou não amém? Isso é tremendo. E ele disse aqui, Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Era para santificar. Era uma ordem, não era um pedido. Eles se apossaram de coisas consagradas. Roubaram-nas. E o que também? É a grande parte dos pecados. O quê? Fala alto aí. 1, 2, 3 e... Esconderam-na. É o pecado escondido. Quando tem pecado escondido, irmão, fala logo. Por exemplo, você está num relacionamento, aconteceu alguma coisa, abre o coração. Não fica, né? Você vai sofrer. Deve ser muito ruim, irmão, vir para a igreja com pecado escondido, o cara ali, ó. Yeshua, oh, ele é santo, eu quero ser santo. E a vida continua. Aí continua com a namorada fazendo coisa errada. Continua com os amigos fazendo coisa errada. Continua com coisa errada no celular. Aí no outro domingo, vamos lá, eu quero ser santo, eu quero. E não consegue mudar a vida. Realmente nós precisamos tomar uma decisão e entender porque muitos problemas acontecem com a gente. E ele diz no verso 12: por isso os israelitas, vamos ler junto? Repita comigo. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Porque tem pecado no meio. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém vai bater em você. Ninguém vai te humilhar. Essa igreja é uma igreja que nunca teve esse problema de alguém falar para a pessoa um pecado e o outro. Está sabendo que tá? Nunca aconteceu, pela glória de Deus. Nunca aconteceu isso. Isso é um grande milagre. Tem lugar, o Rodrigo uma vez me falou, pastor, se nós trabalhamos com incentivo de confissão, de vez em quando dá umas pipocadas, imagina o pessoal que vive livre aí, que nem estimula, não fala nada, só viaja com a namorada, volta para o altar, ninguém está nem aí, não confessa, não faz nada. Mas é tão interessante, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos esse hábito, é muito lindo. Uma vez um 12 meu falou, pastor, aconteceu isso, eu vi isso. Eu falei, cara, você estava indo tão bem, eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu te admirava tanto, você estava indo tão bem. Mas eu falei para ele, mas agora eu te admiro mais ainda. Porque você teve coragem. Porque você foi homem de verdade. Você não escondeu o seu pecado. Você falou, olha, eu quero ter uma conversa com você. E eu vou te dar um conselho, já falei aqui. Manda uma mensagem. Se você tem gente que tem dificuldade, precisa rodar. Não, porque minha namorada dormiu, minha esposa dormiu. E não fez nada comigo, ela está fazendo greve, e aí ela brigou comigo, aí eu fui para lá, e aconteceu assim, e aí eu acabei fazendo isso. Não importa se você vai rodar. Quanto mais maduro você for, mais direto você vai ser. Mas se você ainda não está nesse nível de maturidade, começa com a mensagem, olha, eu fiz o que eu não devia. E eu preciso conversar com você, meu líder. Puf! Manda logo a mensagem. Aí você sabe o que você faz? Aí você apaga a mensagem para você. Para você não ter mais contato com essa mensagem e não voltar atrás. Aí ele vai te procurar, porque de repente você está com receio. E ninguém vai te humilhar, ninguém vai te tirar, ninguém vai sair da liderança porque viu uma mulher pelada na internet. Ah, sai aí! Agora, se a pessoa convive com isso, e ela olha para ele, ah, mas eu gosto disso, eu acho que não tem nada a ver. Aí outra coisa. Ninguém vai sair porque teve um vício no passado e aconteceu. Não. Nós vamos continuar trabalhando, lógico. Que vai chegar um momento, você quer uma semana, mais 2 semanas de novo, mais 2 semanas. Irmão, vamos fazer um tempo aqui? Vamos deixar o Timóteo ficar à frente? Vamos trabalhar juntos? Né? Você está no louvor, olha só. Vamos dar um tempo, porque você não está conseguindo. Isso não pode ser problema, não tem nenhuma punição. Isso é preparação para a santidade. Isso é uma igreja relevante. Isso vai acontecer naturalmente. E o que Deus está dizendo para a gente é que nós não avançamos mais porque tem pecados. E nós vamos decidir hoje nos livrar de todo pecado em nome de Jesus. Amém ou não amém? E ele está dizendo aqui, fogem deles porque se tornam merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Para que veio o diabo, irmão? O diabo veio para quê? Quando há pecado, isso está trazendo destruição,
É porque o diabo está ali. O diabo está ali. E nós precisamos realmente viver. Para quê, irmão? Vamos ser sinceros. O que eu estou fazendo na igreja? Se eu conheço a palavra, sei, e eu estou cheio de pecado escondido e decido, não, eu sei que acontece de 3 em 3 meses, eu sei que acontece todo mês, ou então toda semana, eu tenho aquele, por que eu fico nessa mentira? O que me impede de chegar e ser limpo, livre? Ou então reconhecer, olha, eu tenho um vício, o pastor tentou me ajudar uma vez, 2, 3, 4, então eu preciso de tratamento, eu preciso de ajuda. Mas eu vou te dizer uma coisa, quanto mais a gente cresce, mais é difícil confessar o pecado. Quanto mais a gente avança, mais o medo de perder, é orgulho, seu nome disso é orgulho. O mais o medo de perder a posição, o mais o medo de reconhecer, caramba, eu estou dando problema há tantos anos, mas se eu falar que eu fiz lá atrás, aí ele vai falar, por que não contou antes, está vendo? Por isso que dá assim, eu não concordo, ele vai botar toda a culpa nisso que eu fiz, e é por isso que eu não vou falar, decidi não falar. E o nome disso é orgulho. O nome disso é o quê, igreja? Meu irmão, olha para mim, meu irmão, eu não posso deixar de fazer isso, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que falar quem eu sou, e toda vez que meus olhos falharem em algum nível, eu falo para minha esposa, eu falo para meus líderes, eu falo. Eu preciso falhar, e lógico que quanto mais é dado, mais é cobrado. E ele deu a ordem mais uma vez, verso 13. Vá, santifique o povo e diga-lhe, santifique-se para amanhã. Santifique para quando, igreja? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Quando tiver idolatria, pecados escondidos. Pastor, o que é pecado? Eu vou resumir, eu já te falei ali o que é ser santo. Então vou resumir o que é pecado. É tudo que eu faço, tudo que eu ouço, tudo que eu falo, que se meu pastor, meu líder, a minha rede, meus conservos estivessem ali do lado, eu não faria. Ponto. Ponto. Resumir o pecado. Não vou falar hebraico, aramaico, não precisa. Pecado é isso. Repita comigo. Pecado é tudo que eu faço, que o meu pastor, meus líderes, meus conservos, se eles estivessem perto de mim, eu não faria. A não ser a intimidade com a sua esposa. E a Bíblia fala que isso tem que ser no secreto mesmo. É a pureza entre você e ela. E isso é muito sério. Então eu preciso tomar decisões. E eu creio no meu espírito que não existe nenhum homem que cresceu no reino de Deus que não tenha tomado decisões como essa. Não tem como eu crescer, avançar. E lógico que existe a Torre de Babel, que a gente avança, é um humanismo. O humanismo cresce. Tem um outro evangelho que ele cresce também. Que não é o evangelho do discipulado, eu me santifico, eu abençoo o meu discípulo, ele confessa o pecado, ele se santifica, ele vai e santifica outro. Esse é o evangelho de Jesus. Esse evangelho é o de Jesus. É o evangelho que Jesus quer para nós. É o evangelho que ele apresenta para nós. E ele está dizendo aqui para você no 14, apresente-se de manhã, uma tribo de cada vez. Quantas tribos eram? E é essa a direção que o Espírito me deu. Começando pelas células. Procure os seus líderes de célula. Eu vou dar uma direção para a igreja. E eu garanto para você, irmão. Pastor, mas eu fiz um filho lá no Nordeste. A gente vai ter que resolver. Vai resolver, ué. Nunca teve isso. Não adianta. Tem pecado, tem consequência. Tem que resolver. Tem que pagar uma pensão. Vai ter que pedir perdão. Às vezes não, pastor, eu vi por... Amém. Ele vai orar por você. A não ser que você queira continuar fazendo isso. Você vai orar a Deus. Você vai... Se for a primeira vez que você está chegando aqui na igreja, você só pede perdão a Deus. Se você continuar fazendo, vai para o encontro, vai para a Universidade da Vida, deixa Deus falar com você. Pastor, mas eu quero santificar antes. Pode procurar o seu líder de célula. Nada forçado. Você tem um processo, 9 semanas, fique em paz. Ninguém vai trazer peso para você que está chegando. Mas nós vamos, pastor, mas não seria ideal os 12 primeiros para terem... Não. Deus falou comigo que é justamente assim. Nós precisamos ensinar. Crente não é aquele que ensina o que não faz. Esse não é o fariseu. O fariseu é aquele que ensina o que não quer fazer. Ele quer receber a bênção, quer receber a honra, mas não honra. E não quer honrar. Então isso aí não. Ele tem dificuldade, ele precisa ensinar. Mas ele tem que ter no coração fazer.
Ele quer continuar vendo coisas na internet e o discípulo vai lá, ele ensina e continua ensinando e não muda. Então, isso é um fariseu. Mas aquele que quer mudar, ele vai lá, ele pode até ter acontecido com ele, mas ele vai mudar. Então, eu quero, você que está numa célula e quer viver essa santidade, você vai procurar o seu líder. Você que é um líder de célula, você vai procurar também o seu líder, e assim vai. E eu creio que isso vai trazer uma santificação em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então não tenha medo. Uma tribo de cada vez, diz o Senhor. Olha que benção. E diz aqui, e Judá foi a escolhida. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. Verso 15. Aquele que for pego com coisas consagradas, o que vai acontecer? Será o quê? Queimado no fogo, com tudo que pertence. Você vê as consequências que era. Já estava, não tinha graça. A lei era assim, irmão. Adulterou, pedra. Mas isso aqui aponta para algo que precisa ser resolvido. Hoje ninguém vai ser destruído. Porque Jesus nos dá graça. A misericórdia dele renova a cada manhã. E é mais um mês também ela vai renovar. É o mês da santidade. É um mês que todos os dias a misericórdia vai vir para a nossa vida. E diz aqui no verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo os 12. E a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, ele escolheu os Zeraítas. Fez clã dos Zeraítas vir à frente, família por família, célula por célula. E escolheu a de Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por um. E Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué diz a Acã, pega na mão do seu irmão aí do seu lado. Diga, meu filho, minha filha, para a glória do Senhor. Diga, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Para que aquela pessoa não podia esconder nada? Interpretação de texto, início do texto. Para que isso aconteceu? Para a glória do Senhor. Cristo em nós é o quê? Olha o avivamento que vai vir no fim dos tempos. A terra se encherá do conhecimento da... Conhecimento da glória. Conhecereis a verdade. Santifico-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso eu me santifico nesse contexto. Para que eles sejam santificados e santifiquem outros. Isso que traz um crescimento de uma igreja saudável. Agora, eu quero ser religioso. Você procura um lugar, levanta as mãos, chora, volta para casa e continua a mesma vida. Você não é um religioso. Você é um homem e uma mulher que quer buscar a face de Deus. Em o nome de Jesus, amém? É isso. Para a glória de Deus. Aí você entende, quer ver? João 15:8, bota ali para mim. Para a glória de Deus. Aí você entende por que as coisas não acontecem. O meu Pai é glorificado pelo fato de você dar muito fruto. E assim serão meus discípulos. Nós glorificamos o Pai quando nós abrimos o nosso coração para aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós nos santificamos. Verso 10. Acã respondeu. Gosta aqui. Fez assim. Olha lá. É verdade. Lá no capítulo 3 já era para ter feito. Aí passou os 4, passou os 5, passou os 6. Interessante que aqui aponta que houve um crescimento até um ponto. Mas a Bíblia fala que eles não avançavam mais. E a ponto de um exército pequeno vencer. E diz aqui, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. E o que eu fiz foi o seguinte. Eu gosto da versão, eu acho que é a Ara que fala, o que eu fiz foi assim e assim. Ou seja, mostra que ele contou situações que era necessário. Olha aqui o que diz o verso 21. Quando vi dentre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Olha os detalhes. 2,4 kg de prata. Uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei. Eu o quê? Cobicei. Também o quê? Eu me apossei.
estão escondidos. Escondeu. No chão da minha tenda. Estava dentro de casa o pecado. Com a prata por baixo. Você entendeu? Ele botou algo que ninguém via dentro da própria casa. É como se fosse uma janela anônima. Teve um discípulo que confessou isso para mim. Pastor, eu uso a janela anônima, porque eu já abro ali, já faço o que eu quero, vejo o que eu quero. Quando acabo de ver, já é isso aí que eu sou, pastor. Ora por mim. Que bênção. Que bênção. Meu irmão, nós precisamos nos santificar, porque esse lugar é santo. Diga para o seu irmão, esse lugar é santo. Esse lugar é santo. E eu quero trazer alguns pontos para você. Primeiro, santidade é uma posição. Santidade é o que, igreja? Então disse Deus, Êxodo 3:5. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Essa foi a palavra para os reencontristas. Meu irmão, isso aqui não é brincadeira. Liderança não é brincadeira, adoração não é brincadeira. O trabalho sacerdotal não é brincadeira. Além de santidade ser uma posição, que eu me estabeleço um embaixador, um representante de Cristo. Moisés tirou porque era um representante. Você tirou suas sandálias porque você é um representante. E Deus é a nossa referência de santidade. Êxodo 15:11. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Terrível em feitos o quê? Em feitos o quê? Por que Deus fez feitos gloriosos? Por isso que Josué pediu para Acã, para a glória de Deus, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Não me esconda o que, igreja? Eu me lembro da história, né? A lógica é uma história, uma fábula, que o cara procurou o pastor e falou assim, pastor, eu tenho que confessar um pecado, já estou caminhando na igreja há muito tempo. O que foi, meu irmão? Olha, pastor, eu entrei numa fazenda e eu roubei a corda. Foi, irmão? Eu roubei a corda. Vai lá, devolve a corda. Vamos orar aqui. Senhor Deus, abençoe o irmão. Ele confessou o pecado dele, ele roubou a corda. Aí o irmão voltou e nada dava certo na vida desse irmão. Aí ele falou assim, irmão, mas o que? Eu estou vendo que você não foi para frente. Você devolveu a corda? Ele não. Devolve essa corda. Ele foi lá e devolveu a corda. Só que nada ia para frente ainda. Ele, irmão, não é possível. Você já confessou. Você já devolveu a corda. E estava lá e passou um ano e nada. Irmão, mas não é possível. Não tem mais nada aí nessa corda. Tinha um boi de $15 mil do lado da corda que eu vendi. E eu não devolvi até hoje. A confissão tem que ser completa, irmão. 400 quilos de prata, eu escondi mesmo. Eu botei debaixo da tenda, é aqui que eu fazia isso aqui. Está errado. Não adianta, não tem como a gente ter uma vida de santidade brincando com Deus, escondendo. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Não é para você ir embora. Porque o pecado não é para abrir o coração, ser santo, livre. Como eu falei, o que vai acontecer, o líder vai ficar feliz que você falou. Pastor, mas eu fiz muitos anos, escondi. É muito difícil não ter nenhuma consequência. Muito raro isso acontecer, irmão. Eu, sinceramente, eu não me lembro disso. E é por isso que a pessoa não confessa, por causa do orgulho. Que ela sabe que tem... E dava treta, e dava isso, e dava... mas se eu falar... mas não sei o que... vai... Não, a gente tem que ser santo. Diga para o seu irmão, sede santo, porque ele é santo. Levítico 20:26 diz: vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E eu os separei dentre os povos para serem meus. Você pode dizer amém? Ele é a nossa referência de santidade. Diga, santidade é uma posição. Diga, Deus é a nossa referência de santidade. Agora diga para o seu irmão, somos embaixadores da santidade. Êxodo 19:5, eu quero ler junto com você. Êxodo 19:5, você é um embaixador, um representante de Deus. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal em todas as nações, embora toda a terra seja minha. Verso 6,
Vocês serão para mim um reino de tesouro pessoal, rei, sacerdote. Você lembrou de algum texto aí? Uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Quem lembrou de algum texto do Novo Testamento aí? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, tem gente que gosta, né? Diga para o seu irmão, você é geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de quem te chamou das trevas. Diga para a luz, para a santidade. Quem recebe aí, diga amém. E é isso que Deus quer fazer com você. Porque a igreja é a materialização da santidade. Repita comigo, a igreja é a materialização da santidade. Diga, santidade é uma posição. Deus é a nossa referência de santidade. Somos embaixadores dessa santidade. E diga para o seu irmão, a igreja é a materialização da santidade. O texto aqui é só para referência. Êxodo 25, 8. Ele é bem curtinho, mas é só para você entender a palavra santuário. E farão o quê? Para mim, e eu habitarei no meio deles. O que era isso? Resumindo, eles fizeram o santo lugar, e depois fizeram o quê? Me ajuda. Perdão, o pátio externo, depois o quê? Santo lugar, e por último, cara, dos 3 lugares, 3 palavras santo. Santuário, ário, lugar. Santo. Santuário, lugar, santo. A Bíblia fala que o teu corpo, ele é o quê? O teu corpo é o quê? Santuário de quem? Do Espírito Santo. Deus, ele quer, lá no pátio externo, você faz a preparação. Você lava na bacia da purificação, você entrega o dízimo, oferta, primícia, a sua oferta. Isso é no pátio lugar. Isso é para quem está entrando na igreja. É a nossa obrigação, irmão. Ser dizimista é o início. Está lá no pátio. Está lá no pátio. É o lugar de eu me limpar. É o lugar de eu entregar o que é de Deus. Por isso que eu não chego na casa do Senhor. Se o cara não passasse por esse processo, ele nem entrava no santo lugar. Se ele chegasse ali, não entrava. Não, aqui não. Só que nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação do Senhor. Deus, ele nos abençoa, vai tendo paciência com nós. A Bíblia fala que ele está em paciência com a gente. E ali é o lugar de eu lavar, me purificar, para eu poder entrar no santo lugar e aí trabalhar para Deus. O incenso, para eu poder tocar na igreja, para eu poder estar na intercessão, para eu poder pregar, para eu poder, em nome de Jesus, comer do pão da presença. Quantos pães eram? 12. Para eu poder, em nome de Jesus, exercer o trabalho, eu tenho que passar por ali. Porque aquele lugar não é santo ainda. Quem está pegando aí? Ah, eu dizimo, eu sou santo. Não é, irmão. Não é porque você dizima que você é santo. Dizimar é o primeiro estágio. Entregar a Deus é o primeiro estágio. Limpar as mãos é o primeiro estágio. E é tão interessante, aleluia. Por isso que foi bom ter ido em Israel. Só tem uma porta para você entrar no pátio. Quantas portas? E sabe o que está escrito ali em hebraico? Caminho. Aí quando você passa por aquele caminho, opa, agora eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que entregar a Deus o que é dele. Eu tenho que me purificar. Purificou? Fez um encontro com Deus? Então vamos embora. Capacitação. Vamos abrir a cela. Vamos sacerdócio. Vamos lá. Comer o pão da presença. Exercer. Porque Deus, ele não quer, a Bíblia fala no livro de Coríntios, que nós nos aperfeiçoamos em santidade. E aí não é só santo lugar. Deus quer te levar para onde? Para o santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Uma vez ao ano, diz a lenda. Amarrado com uma corda. Né? É assim que é ensinado pela cultura. Mas eu quero trazer uma coisa para você. Nós temos acesso a esse lugar todos os dias. Não importa se você não dizima, não importa se você não limpou, não importa se você entrar ali, meu irmão, ele faz o caminho inverso. Eu sou santo, eu estou purificado, eu vou exercer meu sacerdócio, então eu vou entregar o que é de Deus, eu vou me purificar e a glória de Deus se manifesta na minha vida e na tua vida. O véu que separava, ele não separa mais. Amém ou não amém? É isso.
Você tem acesso a isso. Pastor, falei com Deus, acabou. Não tem 90 dias, não tem 1 ano, não tem 2 anos. Estou na bênção nessa área aqui. Não precisa confessar nada. Agora, nos últimos 2 anos, de mês em mês, de 90 em 90 dias, cai naquela porcaria, você precisa abrir teu coração, meu irmão. Você precisa abrir a tua boca. Ah, lá na escola, eu vou lá, na hora do intervalo, ele me chama lá no cantinho, eu vou lá, nhaco. Depois acabou, ninguém viu. Viu? Quem que viu? Deus. Vai brincar com Deus. Vai brincar com o Senhor. Então repita comigo. Diga, santidade é uma posição. Deus é a nossa referência de santidade. Diga, somos embaixadores da santidade. Diga, a igreja é a materialização da santidade. Eles farão um santuário. Santo lugar, santo dos santos. Esse lugar aqui é santo, irmão. Sacode o teu irmão e fala, esse lugar aqui é santo, meu irmão. É por isso que por que não consegue? É por causa disso, porque é santo. É santo. E nós não vamos abrir mão dessa santidade, jovens, adolescentes. Não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão do que é correto. Nós não vamos abrir mão do que é errado. Não vamos. O que é errado, nós vamos continuar dizendo que é errado. Porque o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ah, mas todas as igrejas agora se adequaram. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Mas todo mundo aceitou. Nós não nos conformamos desse mundo. Eu acabei de ler um livro. Mas renovamos a nossa mente para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha mente está renovada. Eu não posso aceitar, eu não posso me conformar. Eu não posso tolerar Jezabel. Eu não posso. E deixa eu bem rápido aqui. E lá na sua raiz, porque qual foi o segredo para Israel avançar? Josué teve que ir na raiz. Eu vou dar continuidade domingo que vem. Mas eu quero trabalhar o início disso aqui. Nós fomos colonizados por Portugal. Os portugueses vieram aqui, irmão. Eles faziam coisas com as índias, que vocês não são bobos, vocês sabem o que eles faziam. Eles engravidavam as índias. Os portugueses, escuta para cá, olha para mim. Eles faziam, né? Eles coisavam com as índias. Né? Coisava. Isso aí. Aí a índia engravidava, aí ele prometia para a índia. A índia nem sabia o nome dele. Aí com o tempo eles foram adquirindo, né? Os tradutores. E a índia ia crescendo com a barriga. Não, quando nascer, nós vamos levar ele para Portugal. Nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer assado. A vida dele vai ser muito boa. Eu vou fazer isso. Aí quando chegava, o neném nascia, eles, ia embora. Presta atenção. Essa é a história de muitos de nós. Quem aqui não tem o nome do pai na carteira de identidade? Levanta a mão. Eu não tenho o nome do meu pai. Ou o nome do meu pai não tem o mesmo nome da minha mãe. Levanta a mão, não tem vergonha não, irmão. O nome do meu pai não tá. Meus pais não são casados. Levanta a mão aí. Não estão juntos hoje. Olha aí. É quase metade, irmão. É quase metade. Sabe o que significa isso? Tem que dar força para a palavra. Para ficar embaixo. O pessoal vê, caramba, tem gente que fica com vergonha, mas é isso aí mesmo. Tem que dar força para mostrar o que é a verdade. Santifica-os na verdade. Isso é santidade. A tua palavra é a verdade. E eles sumiam. E toda essa bagunça no hemisfério sul, aí você entende. Quem aqui é mais ligado à sua... Mas seja sincero, porque o teu pai pode estar aqui, mas não fica com vergonha. Quem aqui é mais ligado à sua mãe do que ao seu pai? Vai falar aí. Sabia que isso é uma maldição? Isso é uma maldição que a gente carrega, porque desde lá dos índios, que eram os nossos habitantes primeiros, era comum as mães cuidarem das crianças sem os seus pais. Isso gerou nelas uma dor, uma ferida. E eu tenho uma palavra para levar para você, para a gente cantar Yeshua. 5 minutinhos e a gente termina. Lamentações 5, 3 ao 5 diz assim: somos órfãos de... Nossas mães são como viúvas. Verso 4. Temos que comprar a água que bebemos.
Era assim que os índios se sentiam. Tinha que pagar pelo pau-brasil que tinha. Nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. E estamos exaustos. E não temos como descansar. Verso 6. Submetemos ao Egito, à Assíria, a fim de conseguirmos pão. Temos que pagar um imposto, que nós mesmos demos o ouro, a madeira para eles, e nós que temos que pagar para ter o petróleo, para ter a madeira, para ter o ouro. Nossos pais pecaram. Eram portugueses, eram escravos, e já não existem mais. E nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos de tuas mãos. Meu irmão, essa é a história de muitos de nós. De repente você tem uma ausência de pai, você tem uma ausência de paternidade. Você não teve a figura materna, ou então ele foi uma figura violenta, uma figura agressiva, uma figura promíscua, que não deu uma boa referência para você. Ou então você nem o pai teve, e de repente o seu pai foi assim, porque nem pai ele tinha na identidade. E Deus está mostrando o porquê da agressividade, Ele está mostrando o porquê da violência, Ele está te mostrando o porquê de inquietações que você teve na sua família. Deus quer mudar a tua influência, meu irmão. E João 14:18 diz, uma promessa para mim e para você. Para você se santificar, você precisa ser curado dessa paternidade ausente. Você tem que aceitar, e por isso que às vezes você não aceita a autoridade sobre a tua vida. Porque o seu pai foi um pai paternalista, deu tudo que você quis. O seu pai foi um pai ausente, nunca chegou perto de você. Ou o teu pai fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. Mas eu tenho uma promessa, diga para o seu irmão, Deus tem uma promessa para você. João 14:18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, mas porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Você pode dizer amém? Diga para o seu irmão, não existe orfandade em você. Deus quer mudar o seu nível de influência. Meu irmão, eu só cheguei em lugares onde Deus me colocou porque eu aceitei verdadeiramente essa paternidade de Deus, e a revelação é a mesma. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Você não pode dizer, Deus é meu pai, se eu não tenho uma paternidade. Aí você entende por que Paulo chamava Timóteo de filho, chamava Epafrodito de filho, chamava aqueles meninos. Havia uma ligação, e agora Deus está mostrando que Ele vai fazer o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. E agora eu quero te trazer aqui, Malaquias capítulo 4, verso 6. E diz assim, meu irmão, Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição maior da Bíblia. Pode ver, Noé com seu filho, o filho pródigo com seu pai, Adonias com seu pai. Você pode ver os filhos que reclamavam da paternidade de Jacó, Jacó que reclamava que Isaac puxava mais sardinha de Esaú. O maior problema da Bíblia é problema com o pai. E você que teve um problema com seu pai, você que teve um problema de paternidade, de repente você foi abusado pelo padrasto, pelo seu pai, eu não sei o que aconteceu na sua casa. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está curando essa ferida hoje, em o nome de Jesus. Romanos 8:15, recebe essa palavra aí, meu irmão. Romanos 8:15, pois vocês não receberam o espírito que o escravize. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. Para sempre. Para sempre. Cure essa ferida no seu coração. Você tem um pai que te ama. Você tem um líder que te ama. Se conecte, ame, desfrute disso. Desfrute do presente, desfrute do carinho, desfrute dele poder te ajudar quando você precisa. Desfrute, meu irmão. Não perca esse amor paterno, mas receber o Espírito que adota como filho, por meio do qual clamamos o que, igreja? Porque o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu termino aqui. Hebreus 12:14 ao 16.
para nós adorarmos a Deus. Queria chamar a Santa Ceia aqui na frente. Esforça-se para viver em paz com algumas pessoas, é isso? Para viver em paz com e para todos serem, porque sem santidade, ninguém, sem santidade, só as mulheres, pode o louvor me ajuda aqui no microfone, sem santidade, Ninguém verá o Senhor. só os homens, sem santidade eu. Ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas? Agora eu vou te dar o exemplo que ele te dá o que é ser santo. O exemplo que a Bíblia dá o que é santidade. Verso 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. A todos quanto receberam deles o direito de serem filhos. Pela graça sois, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e comece a contaminar muita gente. Olha o exemplo que ele dá agora. Não haja nenhum imoral. Nenhum o quê? O que é pecado? Imoralidade. O que é santidade? Ausência de imoralidade. Olha o que ele considera o que é imoralidade e profanidade. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que abriu mão do direito de ser. Me ajuda aí. Ele abriu mão do direito de ser filho. Ele abriu mão, ele vendeu a sua herança. Ele fez como filho pródigo. Pai, me dá a herança. O lugar, meu irmão, é comida de porco. Ele foi para uma região distante, é comida de porco. Ele foi, meu irmão. E eu não estou falando de geografia. Eu estou falando de distância de coração. Quem está comigo aqui, diga amém. Ele foi para distante do Pai. E aquela palavra no grego eu pesquisei, não é geografia, é distância, aproximação. Ele quer aproximação, ele quer conectar o coração do pai ao coração do filho. Sabe para quê? Para que ele pegar essa flecha, ele vai jogar no coração e vai lançar, e vai lançar, e vai lançar, e vai lançar, e vai enviar. A imoralidade é o caminho da amargura. Segundo a lenda, todos eles caíram nesse pecado. A rejeição, o abandono, rejeitando a autoridade, desonrando seus pais paternos, carnais. Diga para um jovem perto de você, honre seu pai e sua mãe. E prolongar-se-ão os dias da sua vida. Repita comigo, rejeição, dor, ódio, amargura, violência e prostituição. Esse é o caminho que Davi teve. Davi era rejeitado pelo seu pai. E por isso ele se comportou daquela forma. A Bíblia fala, em pecado meu pai e minha mãe me conceberam. Davi era rejeitado da sua casa. Todos tinham do bom e do melhor, mas ele se sentia rejeitado. Ele se sentia distante. Mas eu quero te dizer que Deus vai levantar um profeta Samuel, que vai mostrar o verdadeiro coração de Davi, que é um coração segundo o coração de Deus. Não adianta o pai rejeitar, não adianta o pai perseguir, porque o filho, quando é conectado com aquele que o escolheu, ele levanta um profeta e o exalta, e o exalta, e o exalta. Aleluia! E eu termino aqui para a Santa Ceia, fique de pé. Salmo 51. Salmo 51 diz assim: Senhor Deus, levante aqui para os elementos. Diga, Senhor Deus, nós consagramos os elementos, entregamos o pão. Diga que esse pão represente o santo lugar da minha vida. Diga em nome de Jesus, eu vou me purificar no pátio externo. Diga, eu vou acertar as minhas ofertas, eu vou acertar minha fidelidade, eu vou limpar as minhas mãos e vou estar no santo lugar para comer o pão da presença. Em nome de Jesus. Lembra de um cara que comeu o pão da presença, que não podia comer? Quem lembra dessa? Davi não comeu o pão da presença? Deus, ele quebra protocolos.
Deus, Ele quebra, Ele confunde mentes, Ele confunde autoridades que acham que é do jeito dele e mostra que é do jeito que Ele quer. Davi faz isso, meu irmão. E o sangue de Jesus, eu quero abençoar esses elementos. Diga, Senhor Jesus, eu alimento esse sangue, eu abençoo esse sangue, eu abençoo esse pão, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração, queria que você desse a mão ao seu irmão. Enquanto nós vamos cantar Yeshua, vai ser entregue os elementos. Mas antes, vamos fazer essa oração. Em Salmo 51. Você vai fazer essa oração lendo, depois nós vamos orar. Vamos lá, Salmo 51. Aleluia. Travou aí, Paulão? Salmo 51. Vamos ler juntos? Só a nossa voz, igreja, mas bem alto. 1, 2, 3 e... Por teu amor, apaga as minhas transgressões. Verso 2. Lave-me, pátio externo, de toda a minha culpa. Purifica-me do teu pecado. Verso 3. Pois eu mesmo reconheço, confissão de pecado, as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, de 90 em 90 dias às vezes. Verso 4, contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me, reconhecimento. Verso 5, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Você pode dizer amém? Vamos orar agora. Seu Deus, nós te agradecemos e pedimos perdão, Pai. Queremos procurar, Pai, nossos líderes ser verdadeiros. Queremos mostrar o que está no nosso coração. Queremos viver nessa santidade, não queremos ser como Esaú. Não queremos ser, Pai, como ele, Pai. Vendendo a sua herança, não queremos. Pai, não queremos, Senhor, em nome de Jesus, mas queremos ser como filhos, que são flecha na mão do arqueiro, que é conectado, que Deus o envia. Pai, queremos viver essa santidade para a glória do Senhor Jesus. E todos dizemos, vamos aplaudir aquele que era e há de vir. Vamos adorar o Senhor enquanto está entregando os elementos. Você está separado de Deus, você pode vir aqui à frente, pode vir sozinho, não tem medo não, precisa ninguém te convidar. Enquanto a ceia está sendo entregue, você se desconectou, se separou, e você não conhece ainda o Senhor Jesus, você precisa entregar a vida ao Senhor para você ceiar na próxima oportunidade. Vem aqui à frente, vamos adorar a igreja. Adore, adore, igreja. Vai te abençoar. Não tenha vergonha, venha, sai do seu lugar. Existe um jovem também que precisa estar aqui agora. Venha, venha, venha. Ele está te chamando para algo grande, para sobrenatural. Amado, a palavra de Deus ela é tremenda. Nós não conseguimos pregar o que a gente quer, mas quando nós vamos, irmão, atrás e direcionado numa coisa que a gente acredita, e aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração, a palavra de Deus ela vai confirmando, ela tem 1, 10, 20, 30, 40, 50 confirmações, ou em histórias, ou em textos reveladores.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa ver a santidade de Deus. Você precisa ter santidade do Senhor. E esse pão da presença era comido quando nós estávamos puros, limpos. Jesus nos purifica. Levante esse pão e diga: Senhor Jesus, eu consagro esse pão. Repita comigo: na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre que comerem, em memória de mim. Diga: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Tem revelação de santidade na ceia, amém? Olha aí, é isso. Diga assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diga: Senhor, eu quero ser sempre santo. Amém ou não amém? Vamos comer desse pão. Semelhantemente, ele tomou o cálice e ele disse: esse é o meu sangue que é dado em favor de vós. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, eu sou justificado, eu sou redimido do poder do inimigo, todos os meus pecados são perdoados. Diga: se eu ando na luz, como Ele está na luz. Olha para o teu irmão e fala: temos comunhão uns com os outros. Diga: quer estar na luz? Quer estar em santidade? Foi profetizado aqui no louvor, tem que ter comunhão. E comunhão é no partir do pão. A Bíblia fala, isso vai se tornar uma revelação um dia. O que era um peso, todo dia. Vai ler o livro de Atos. Todos os dias, eles se reuniam no templo, partiam o pão em suas. É isso que o Rodrigo falou aqui. Não é verdade? Vamos estar lá de novo domingo, tomando café. Vai ser uma alegria sua filha ser amiga da amiguinha. Vai ter piscina de lá, vai mergulhar, vai tomar café. Vai ser aquela unidade, meu irmão. Se não tiver piscina, pega uma caixa d'água. Eles vão subir lá, vão se alegrar. Amém ou não amém? Essa comunhão é maravilhosa. E por fim, pelo sangue de Jesus. Mais uma vez diga: pelo sangue de Jesus, eu sou santificado. Levante esse cálice aí, que eu quero abençoar você. Senhor Jesus, eu aplico os 7 derramamentos de sangue na igreja. E eu declaro sobre eles aliança. Eu cancelamos todo divórcio, quebra de aliança, desonra nesse lugar. Nós declaramos pelo sangue de Jesus, Senhor, somos curados pelas pisaduras e pelas azorragues que Jesus sofreu. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura e mandamos embora toda doença e declaramos saúde. Pai, a coroa de espinho, nós declaramos prosperidade, promoção. Nós declaramos, Senhor, celeiros cheios e barris transbordando de vinho. Nós declaramos, Senhor, prosperidade para os seus filhos. Nós declaramos também identidade correta, de homem e de mulher. Identidade de sacerdote real aqui nesse lugar. Eu declaro sobre eles essa identidade que a Bíblia diz. Também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro onde eles botarem a mão será abençoado, terá produtividade. Eu declaro onde eles botarem os pés, andarão com pessoas corretas que levarão eles para o destino correto. E também, Senhor, cura o coração deles. Cura o coração que não seja como Esaú, Pai. Que a raiz da amargura cancele agora. E nós declaramos que ninguém será contaminado. Pelo contrário, Pai, como filho pródigo, Pai, que também como Esaú abriu mão da herança, nós declaramos que voltamos ao braço do Pai. E quando aquele Pai deu um abraço nele, representa coração junto com coração. E eu declaro, Pai, um abraço de comunhão. Um abraço, Pai, em nome de Jesus, de identidade, de pai para os filhos, em nome de Jesus. E todos dizemos: vamos tomar o cálice do Senhor. Agora repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu e apenas tu tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, tua glória e o seu louvor. Pergunta para alguém que está perto de você: meu irmão, você quer ir lá na frente? Vem comigo, meu irmão. Se você está afastado: ah, pastor, eu cometi um pecado, confesse a Deus.
Pastor, eu realmente mergulhei, estou fora, fiquei um tempo, pensei em largar, fiquei 2, 3 semanas sem vir na igreja. Ah, você precisa estar aqui. E Ele está te chamando, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, Ele está te chamando. E eu vou contar até 3, nós vamos receber esses novos irmãos. 1, eu declaro, Pai, um coração de pai e filho. 2, eu declaro que você é santo e verá a Deus. 3, eu declaro que você é um embaixador dessa santidade. E todos dizemos... Vamos aplaudir aquele que era, e adivinhe! E ao partir do pão, Declare, declare! os nossos olhos se abrem. Ei! Reconhecemos quem Hoje é festa no tu céu! és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Declare, igreja! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ei! Tome o lugar de honra. Vamos aplaudir aquele que era, é e há de vir. Amém. Você que entregou a sua vida ao Senhor, eu peço para que você possa se conectar com seu líder de célula. Você vá a uma célula essa semana, né? Você vai ver agora nos recados. Esse é um lugar muito aconchegante que Deus quer trazer você. Nós estamos estruturando aí a nossa salinha, vai estar uma bênção. Você vai ganhar um presentinho, uma bênção. Em breve nós vamos reunir com todo mundo que já entregou a vida ao Senhor, que permanece aqui com a gente. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos sentar, igreja?